Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Continuando nossa leitura na carta aos Romanos, capítulo 1. Hoje a gente vai concentrar nossa atenção ali para o versículo 21 em diante. Lembrando que na pastoral anterior nós falávamos sobre a revelação natural de Deus e de como chega a ser uma demonstração de irracionalidade alguém afirmar categoricamente que Deus não existe diante de uma revelação que está diante dos nossos olhos, algo visível, algo que nós conseguimos entender, tão somente através do nosso raciocínio lógico, e também que podemos sentir através dessa nossa sensibilidade espiritual. Mas a humanidade, mesmo diante de uma revelação tão clara, optou por não se submeter à vontade de Deus, mas de se submeter à sua própria vontade. Ao invés do teocentrismo, a humanidade escolheu o antropocentrismo, o egocentrismo, querendo ser guiado pela sua própria vontade, satisfazendo o seu próprio desejo. E essa rebeldia contra a vontade de Deus trouxe consequências muito danosas para a humanidade. Essa carta que Paulo escreveu, ela já tem quase 2000 anos de idade. Mas quando nós lemos esse texto, o texto que eu vou ler aqui com vocês agora, se uma pessoa inadvertidamente ler esse texto e não saber quem escreveu, de onde veio, que esse é um texto da Bíblia, que foi Paulo que escreveu há quase 2000 anos atrás, ela vai achar que esse texto foi escrito por alguém dos nossos dias, porque ele retrata de maneira muito clara a condição moral da nossa sociedade hoje, a sociedade em que vivemos, inclusive nossa nação. Você quer ver? Acompanhe a leitura aí, Romanos, capítulo 1, do versículo 21 em diante. Olha o que a palavra de Deus diz. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. O contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início a sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Fala para mim se isso não é uma descrição clara da condição moral em que a nossa sociedade vive hoje. Paulo ele inicia a sua carta fazendo um raio-x da condição que aquele povo vivia. Mas no decorrer da sua carta ele transmite uma boa notícia. Olha, mas tem remédio para isso. Ainda há um meio de mudar essa situação. Ainda há esperança para aqueles que habitam em trevas. E Paulo começa então a partir daí a falar de uma justificação. Algo que pode apagar o nosso pecado, nos reconciliar com Deus. Nós somos justificados através da fé.
salvação pela graça, por meio da fé. O propósito de Deus nesse evangelho, o propósito de Deus estabelecido desde o princípio dos tempos, quando o Senhor, antes mesmo do homem pecar, já havia estabelecido um plano de redenção, através do qual nós poderíamos nos reconciliar com Ele. Este plano ele continua funcionando até o dia de hoje. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos propiciou essa salvação. Basta tão somente que o homem reconheça os seus pecados, se arrependa, confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e todos os seus pecados serão perdoados. Seu nome será escrito no livro da vida e a graça do Senhor nos transformará. A palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Que isso seja uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém.